Muito bem, tá aí o Dorival e o Rato falando, a gente fica cobrando, né, que os treinadores falem do jogo e blá, blá, blá. Essa coletiva aí, o Rato falou melhor do que o Dorival. Enquanto o Dorival ficou no saibamos, tentemos, consigamos, não sei o quê, o Rato falou a real. Os caras se fecharam lá, a gente não conseguiu passar, o gramado era ruim e a gente ficou devendo e vamos tentar ganhar em casa. Falou, em poucas palavras, melhor do que o Dorival, em muitas, meu caro Pretz. Aí o Dorival falou sobre não há motivo para descontrole. São 3 derrotas e um empate e o São Paulo por um fio nas 2 Copas. Essa é a Descontrole é uma coisa. Descontrole eu acho que é quando tu perde totalmente o rumo das coisas. Ponto. Agora, desconforto, é evidente que existe. A única coisa que eu concordei, eu adoro o Dorival, mas em toda a coletiva dele, foi que eu tenho a mesma opinião que ele. Vantagem de um gol no mata-mata hoje, do nível tão parelho que existe no futebol sul-americano, é uma vantagem muito boa. E para um time que não toma gol como o São Lourenço. Então vai ser um filme de terror o jogo da próxima quinta-feira aqui. O São Paulo deu sono no primeiro tempo, time lento, time previsível. São Lourenço não é nenhuma maravilha técnica, né? Mas é um time bem ajustado sem a bola. E aí fica especulando. Tem aquele jogador, Barros, bom jogador também. E o Braida também é bom jogador. Então o goleiro praticamente não fez nenhuma defesa. Nenhuma defesa. Então o São Paulo ontem não é que tenha me assustado. O São Paulo não é tecnicamente brilhante. Por isso que Rames Rodrigues e Lucas Moura são verdadeiros acréscimos, eu diria até gigantescos. E quando eles tiverem condições, tem que botar para jogar esses caras. Porque o time do São Paulo, para mim, ele tem um jogo previsível, né? Um jogo forte, um jogo tático, um jogo coletivo. E outra coisa, eu estava vendo o Elton Rato, o David ontem. O David brigou com a bola ontem o jogo inteiro. Então essas coisas pesam, Tironi, na hora de definir e na hora de buscar alguma coisa nova. O Calher não recebeu uma bola ontem. Isso CBU foi a melhor defesa do goleiro. Me deixa assim meio certo pasmo quando um centroavante desse não recebe quase nada, né? Então, acho que ontem o São Paulo jogou muito mal. Ô Marília, são 3 derrotas, uma vitória. O São Paulo vai vivendo talvez certamente o seu pior momento com o Dorival. E o jeitão do jogo aí, você pode descer a ripa no Ceni, no Diniz. O de ontem foi muito parecido. É o time que teve 73% de posse de bola e perdeu de 1-0. Tão simples quanto isso. Pode falar, saibamos, do controle, domínio, não sei o quê. Foi lá e perdeu. O que eu acho, e já achava antes da partida, é que há algumas, como diz um amigo nosso, soberbas, que elas podem ser tentadas, principalmente num campeonato de pontos corridos. Quando você chega no mata-mata, e esse menos do que foi no jogo do Corinthians, mas esse também, por conta da qualidade do adversário, não é o dia de você tentar mostrar que os pontas e os atacantes, eles vão resolver o jogo. O jogo é mais importante do que a estatística nessa partida. Então, a repetição do que aconteceu há 10 dias lá na Neoquímica Arena, ela me pareceu superestimada para a partida que era. O desconforto para o São Lourenço não é ele não ter a bola, é o contrário. O São Paulo poderia ter tido alternativas diferentes, inclusive com jogadores mais rápidos, não exatamente os 2 pontas. A falha individual, ela maquia um pouco isso, mas a falta de volume ofensivo do São Paulo mostra que não necessariamente você ter 4 jogadores na frente ou com possibilidade de chegar à frente, como é o esquema do Dorival, vão refletir no que refletiu, por exemplo, contra o Bahia. Por isso que eu acho que eu não comparo as 4 partidas que você colocou, né? O Cuiabá foi mal, o Corinthians foi freio de mão puxado, ontem foi mal. Ontem realmente foi mal. Eu acho que o São Paulo precisa pensar nessa coisa de decidir em casa o quanto o primeiro jogo é estratégico e não definitivo. Eventualmente vai acontecer o que aconteceu com o Palmeiras? Vai, você pega um time que está mais combalido, como era o Atlético Mineiro, e o Palmeiras foi lá e exerceu a sua superioridade de forma contundente. Não é o caso, entendeu? É desconfortável reverter placares. Não é impossível, mas é desconfortável. Eu sou suspeita, porque todo mundo sabe que eu sempre prefiro, com jogos parelhos, fazer o primeiro em casa. Essa sou eu. Somos 2. Não, eu sei que não é letra comum. Eu sempre acho que quando o jogo é parelho, existe uma certa vantagem em você controlar primeiro
e marcar uma posição na primeira partida. Pode dar muito errado, como foi o caso do Atlético. Era melhor para o Atlético mesmo jogar. Tinha alguma chance, era fazer o resultado primeiro em casa, para depois administrar o segundo tempo. Então, ontem eu achei a estratégia do São Paulo errada, equivocada, e de fato os jogadores estavam embaixo. O Nestor jogou muito mal, bastante apagado. O Wellington Rato foi escolhido para... É um jogador voluntarioso, não cansa, se dedica, mas ontem foi um jogo nota 5 do São Paulo. Assim. Ter a bola não significa ganhar do amiguinho. É o que o Danilo Pérez diz aqui, Massa. Dorival precisa decidir se defende para garantir o empate ou ataca para vencer. Ficar num toca-toca lento e inútil não dá. Ter a bola para não sofrer pressão, então aproveite, seja vertical e mais rápido para fazer o gol. Ou não toma contra-ataque e volta com o empate. O que é curioso desse jogo, e aí é um pouco, chega a ser espantoso para mim, Massa, é que não foi uma surpresa. O São Paulo chegou lá e o São Lourenço era um time completamente diferente, surpreendeu o São Paulo. Não, o São Lourenço sabia exatamente o que o São Paulo ia fazer, que era ter a bola, e falou, nós não vamos ter a bola. Simplesmente vai ser assim. E a gente talvez belisque ali, para a gente o empate também não está nada mal, porque é um time muito forte defensivamente, a gente lembrou aqui, são 13 gols em 25 jogos no Campeonato Argentino. Então, o São Lourenço não teve nenhum problema. A torcida apoiou o tempo todo. E o que me espanta é o São Paulo, sabendo que seria assim, falou, nós vamos fazer assim. Mais ou menos como... Ele caiu na armadilha do São Lourenço muito rapidamente. Mas não era uma armadilha que estava escondida no mato, não. Era uma armadilha que todo mundo sabia. Mas em 15 minutos de jogo, claro, as coisas podem mudar, sai um pênalti, mas em 15 minutos de jogo estava desenhado o que estava acontecendo. Sim, estava muito claro. Só um atenuante sobre isso, sobre o São Lourenço, para mim é certamente o time mais forte desses todos aí da Sul-Americana, estrangeiros. Melhor que o Guarani, melhor que o News Old Boys, bem melhor. É um time bem forte, não é um time qualquer. É um time muito forte defensivamente, mas tem uns atacantes perigosos. Para mim é tranquilamente o time mais forte, talvez mais forte que alguns que estão na Libertadores argentinos aí. É um time bem chato, mas diga lá. Cara, assim, eu tenho um diagnóstico que é meu, só meu, não sei se é só meu, se mais alguém, se os colegas pensam assim também, mas tem se criou uma ideia dentro do São Paulo que esse time do São Paulo poderia primeiro jogar as 3 competições para ser campeão. Vamos tirar a questão do Botafogo, né? Porque do Campeonato Brasileiro. E depois da eliminação do Palmeiras, eu acho que isso fica mais claro para mim, né? Quando você define estratégias equivocadas, inclusive não pensando nas limitações do seu time. Eu imagino, tenho uma ideia, de que talvez o São Paulo entenda que está num lugar que não é o dele. Esse time precisa de jogar no limite o tempo todo. Jogar no limite o tempo todo é você, inclusive, saber o seu limite e o limite do adversário. Quer dizer, não se joga mata-mata, copas, assim, sem você construir uma identidade de um time que tem que jogar 180 minutos. E aí eu entro no raciocínio da Marília, que me parece ser conclusivo, né? Quer dizer, o time achou, ou está achando, que depois de 2 jogos excelentes contra o Palmeiras, poderia repetir aquela performance, mesmo no momento em que o adversário estava no seu pior momento da temporada, em qualquer jogo, isso não vai acontecer, isso não vai se repetir. Se o São Paulo oscilar, vai demorar para voltar. É diferente do Palmeiras. O Palmeiras está oscilando, já demonstra sinais claros de recuperação, já são 3 vitórias seguidas, depois de 7 jogos onde as coisas não funcionaram direito, né, com 2 derrotas, inclusive nas Copas. E agora eu não vejo, se o São Paulo entrar nessa oscilação e não voltar para suas bases, quer dizer, nós somos um time operário, e aliás tem muito a ver com um pouco não, mas não vou falar com a história inteira do São Paulo, porque o time já teve Gerson, Pedro Rocha, é outra história, mas da história recente de times que foram construídos, principalmente aquele que o Cuca montou, com Josué, Mineiro, enfim, com jogadores que não eram craques quando chegaram. O próprio time do Muricy, tricampeão brasileiro. Saíram craques depois, mas quando chegaram não eram craques, né? A Luiz Chulapa nunca foi um craque, ao que tudo indica, não sei o gosto de cada um. Então, esse movimento também do São Paulo no mercado
de trazer o Rames Rodrigues e o Lucas, que eu até diria que eu faria se fosse em janeiro ou se fosse um mês antes da janela abrir, né, para que eles pudessem já estar adaptados, já treinando com jogadores, mesmo que pudessem jogar mais tarde um pouco, né, talvez tenha criado um ambiente externo no São Paulo do que esse time não pode entregar, cara. Esse time do São Paulo não pode... Você vai jogar contra um adversário, bom jogo, bom adversário, muito forte fisicamente, forte defensivamente. Se você, São Paulo, está ciente das suas capacidades, você vai deixar o Cerro Porteño ficar, como disse a Marília, desconfortável. São Lourenço. É, o São Lourenço, né? É desconfortável, deixa eles com a bola, porque esse time com a bola faz pouco, faz menos do que sabe fazer sem ela. E agora tem... Isso não é... Isso que é o curioso, só desculpa interromper. Isso não era muito óbvio? Se nós aqui no G4, Claro se eu sei isso... Era óbvio. Então, Como é que o Dorival não sabia? Mas é o que eu estou dizendo. Me É a parece palavra que eu usei, é soberba. Me parece que lá dentro, eu não tenho prova, gente. A gente trabalha muito com o que a gente vê em campo e com o que a gente sente diante da... Vai pescando nas declarações, né? A gente vai pescando as declarações e vai montando uma história. Me parece que o São Paulo acreditou que poderia jogar com qualquer adversário, de qualquer forma, dentro do seu modelo e ganhar o jogo. É isso. Não é assim que funciona. Quando eu falei soberba é porque o nosso colega Arnaldo Ribeiro usava muito com o Diniz e depois um pouco com o Rogério a expressão soberba da derrota. Sim. Que é saber que aquilo não vai funcionar, mas acreditar no modelo repetidas vezes porque a convicção é maior do que a realidade. Então, por favor, não entendam. Galera, é um momento delicado aí, né? 4 jogos sem vencer já, né? Chegando para disputar o dia 16 e agora vai ter que reverter quinta que vem contra o São Lourenço, no Morumbi, né? Mas os jogos são em casa. Mas, galera, um gol faz muita diferença. Ou a diferença que um gol fez pro São Paulo contra o Palmeiras. Vai jogar contra o Galo no Morumbi, o Galo há 10 jogos sem vencer. O São Paulo há 4 jogos também sem vencer. Imagina o São Paulo perde mais esse jogo. E aí, o Brasileirão já começa a ficar um pouco ruim já. Então é hora de se unirem lá. A torcida vai conduzir o time no Morumbi, vai fazer a mobilização, mas é muito complicado, é uma situação preocupante, na minha opinião. Não sei a de vocês, se é reversível ou não. Pra mim é reversível os dois, contra o Corinthians e contra o São Lourenço. Porém, é difícil, é complicado. Vai ser um jogo duro, tudo pode acontecer. Imagina, o Corinthians acha um gol, o São Lourenço acha um gol, o São Lourenço que é um time defensivamente bom, acha um gol, acabou. Isso é a minha opinião, não sei a de vocês. Então todos os créditos aí pra Banda Esporte, programa G4, galera. Link do canal do programa G4 na descrição aí, valeu? É nóis, vamos São Paulo e preocupação total agora. Atenção, né?